E aí, pessoal, eu sou o professor Teófilo de Linguagens e tenho aqui uma questão com um texto muito envolvente, uma questão maravilhosa de linguagens do Enem 2023. Vejam só, gente, e assim as coisas continuaram acontecendo entre os dois, em quase sustos, um grande por acaso com cacuetes de gestos definitivos. Com nunca mais se oferecendo o tempo todo, bastaria dizer: foi um prazer ter te conhecido, bastaria não trocar telefones nem e-mails e enterrar a casualidade com a cal da sabedoria. Nada poderia ser definitivo, os encontros duravam 2 horas ou 2 décadas ou 2 vezes isso, mas em algum momento necessariamente seria o fim de todos os grandes amores, de todos os pequenos, de todas as juras, das promessas, de todos os na alegria e na tristeza, de todos os não-amores, os desamores, os casamentos para sempre, os rancores para sempre, de todas as paralelas que só se viabilizam na abstração da geometria, de todas as pequenas paixões e de todas as grandes paixões, de tudo que para na antessala da paixão, de todos os vínculos não experimentados, de todos. Bom, gente, o enunciado dessa questão traz o seguinte: o recurso que promove a progressão textual é o modo como o texto se organizou e progrediu. Os mecanismos de coesão textual, por exemplo, que são usados para que o texto tenha essa continuidade, essa informatividade, o que contribui também com a coerência do texto, ou seja, que elementos linguísticos, por exemplo, foram usados para que esse texto progrida, ou para que essa ideia central, que é isso que a questão está querendo, ela possa se mimetizar, ela possa se constatar, plasmar dentro do texto. Então, o enunciado traz o seguinte: o recurso que promove a progressão textual, contribuindo para a construção da ideia de que as relações amorosas têm um enredo comum, é a alternativa A. Repetição do pronome indefinido todos. Já é, gente. Já é. No começo tem ali meio que parece duas personagens, né, que se encontram, e aí eu tenho um narrador que vai dizendo que o nunca mais está sempre perto deles, que aquela imagem daquela situação, daquela paixão, ela é fatalmente passageira, porque tudo acaba, tudo necessariamente será um fim, né? E ele começa a listar, a partir dessa situação meio simbólica de duas pessoas, ele começa a listar várias situações comuns a relações amorosas. E ele vai usando nisso o todo, gente. O todo, todos, todas, é meio que a liga que vai unindo esse quebra-cabeça, esse conjunto de relações que necessariamente, como diz, encaminha-se para um fim. Então o uso, veja, de todos os grandes amores, de todos os pequenos, de todas as juras, das promessas, de todos os não-amores e de todos, de todas, vai construindo esse elo que do ponto de vista morfológico é indefinido, e porque é indefinido, ele não diz respeito a um casal apenas, ele diz respeito a todo mundo, ele acaba tendo esse contorno universal. Quando eu falo de todas e todas essas situações que vão sendo desenhadas aí dentro desse fluxo de progressão de informações de pessoas que se gostam e que necessariamente chegarão ao fim segundo o texto. Então já é a alternativa correta. É o recurso que faz com que a ideia central progrida e vá se enriquecendo com o agregar de informações. Alternativa correta, sem dúvida, alternativa A, até porque a alternativa B diz que o recurso de progressão textual usado, utilização do travessão na marcação do aposto. Há um aposto explicativo dentro do texto, depois do travessão nada poderia ser definitivo, mas, gente, é uma situação localizada, não é? Ele não dá conta, inclusive pelo que ele afirma, nada poderia ser definitivo, os encontros duravam 2 horas ou 2 décadas ou 2 vezes isso. É uma situação muito localizada, ele não dá conta da totalidade da ideia, é uma situação muito presa a um instante, é um recurso gráfico preso a um instante, ele não totaliza. Então,
A alternativa B, embora haja um travessão, ela não dá conta, o travessão não dá conta enquanto recurso que faça aquilo que o enunciado pede, que é o recurso de progressão que dê uma ideia de totalidade, da ideia central do texto. O uso do travessão é muito localizado. A alternativa C nos fala em retomada do antecedente pelo pronome isso, o processo é mais ou menos o mesmo, gente. Há aqui o uso do pronome isso, quando se diz, vejam, nada poderia ser definitivo, os encontros duravam 2 horas ou 2 décadas, ou 2 vezes isso. Localizado novamente, numa situação muito particular, muito localizada, muito pequena, lembrando, o enunciado quer uma ideia de totalidade, ou seja, um recurso de progressão que dá uma ideia de totalidade para a ideia central do texto. O uso do isso enquanto recurso de coesão se dá no momento, no micromomento do texto e não dá aí não ajuda a se entender a ideia como um todo, né? Diferentemente da alternativa A com o pronome indefinido. A alternativa D, contraposição de ideias marcada pela conjunção mas. Novamente, gente, novamente, há aqui o uso da conjunção mas, logo após isso, sim, mas em algum momento, necessariamente, seria um fim. É uma questão muito localizada. O uso dessa conjunção adversativa que contrapõe a oração anterior é muito localizada. É de uma parte, de um todo maior. E esse todo maior vai ser garantido o sentido disso pela progressão do uso do recurso do pronome indefinido. Então, não dá nem para comparar a importância do pronome indefinido e da conjunção que foi usada uma vez só dentro do texto. Então, a alternativa D também não é correta. A alternativa E, substantivação de expressões pela anteposição do artigo. Substantivação de expressões. O que é substantivar uma expressão, gente? É anteceder qualquer classe de palavra com artigo. O cantar, por exemplo, em que o substantivo, um verbo, não há isso, gente. Há um momento aqui em que se diz de todos os na alegria e na tristeza. Um caso apenas que dá-se aí essa impressão. Então, também não é relevante o suficiente para que a ideia seja entendida por esse elemento de progressão, gente. Então, a alternativa A é a alternativa verdadeira. Espero que tenha ficado claro para vocês o sentido e a quantidade e a importância do pronome indefinido dentro da sequência do texto. Espero que vocês tenham entendido e até o nosso próximo encontro.